Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Já estamos no livro de 2 Samuel e hoje nós vamos entrar no capítulo 6. Vamos conhecer um pouco mais do coração deste homem. Nosso tema de hoje é do choro à dança. 2 Samuel 6, 14 e 15 diz assim: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Após ter conquistado Jerusalém e derrotado os filisteus, o que Davi deveria fazer? Em 2 Samuel, ele se prepara com 30.000 homens para uma tarefa ainda muito mais importante: levar a arca de Deus a Jerusalém. Infelizmente, lemos algo no versículo 3 que só pode significar desastre. 2 Samuel 6, 3a disse assim: puseram a arca de Deus numa carroça nova. De acordo com os regulamentos para os reis de Israel, eles deveriam copiar à mão a lei de Deus, a fim de que conhecessem cada linha dela. Como então Davi poderia ter transportado a arca em uma carroça? Deus foi extremamente específico acerca dos detalhes da construção e do tratamento da arca. De acordo com o Êxodo, capítulo 25, 10, 16 e Números 4, versículos 15 a 15, diz assim, que a arca deveria ser transportada somente pelo sacerdote, usando travas em argolas. As travas tinham de ser carregadas nos ombros deles. Deus magistralmente determinou que o transporte da sua glória descansasse literalmente sobre os ombros dos seus sacerdotes e não sobre o lombo de animais. A atitude de Davi não apenas desprezou as instruções do Senhor, como também o ofendeu. Você se lembra que quando os filisteus capturaram a arca, depois de terem sofrido 7 meses de devastação, despacharam-na em um carro puxado por 2 vacas? Agora, Davi imitava a ação dos filisteus em vez de obedecer os mandamentos divinos, como era de se esperar. Enquanto Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, na eira de Nacon, Uzá estende a mão para segurar a arca, pois os bois que puxavam a carroça haviam tropeçado e Deus o matou. Imagine estar preparado emocionalmente para uma grande festa e, em vez disso, receber a notícia de uma tragédia. A morte de Uzá teria sido chocante até mesmo na pior das circunstâncias. Mas você pode avaliar o tamanho do choque no meio de uma celebração como esta? Davi deve ter sentido como se tivesse saltado de um penhasco emocional. Certamente, todos nós já experimentamos um abismo emocional inesperável e indesejável. Um amigo ou alguém que está sofrendo, um luto inesperado. Já outros amigos que recebem notícias de promoção, de emprego, ou que foram promovidos ou até mesmo demitidos, um bebê que se esperava que não nasceu, uma decepção sempre para o coração
existe em nossa vida. Há uma tragédia que deveria ter, mas esta aqui, é uma tragédia que deveria ter sido evitada. Davi sentia, então, duas emoções. Sentiu, duas emoções. Raiva, medo em relação ao autismo, e ainda assim a Bíblia o chama do homem segundo o coração de Deus. Acho que uma razão pela qual Davi foi conhecido como tal foi sua relutância em se afastar de Deus. Seus erros não o afastaram de Deus, mesmo quando ele sentia emoções negativas. Davi usou sua raiva e seu medo para penetrar mais ainda no coração do Todo-Poderoso e se livrar desses maus sentimentos. Precisamos seguir o exemplo dele, deixando que nossas questões e confusões nos motivem a buscar ainda mais o Senhor. Em uma primeira leitura desse episódio de Uzá e da arca, às vezes fica difícil compreender. Parece até que Deus foi mal intencionado. Em períodos como este, descobrimos se temos firmado nossa fé em quem o Senhor é ou naquilo que Ele faz. Qual é a sua escolha? Como os seus caminhos são mais altos que os nossos, como diz Isaías 55:9, nem sempre podemos compreender o que Ele faz. Quando vemos a sua atividade, tendo em mente quem Ele é, a neblina começa a se dissipar. Em 2 Samuel capítulo 6, o autismo não diz que é ultra exigente, mas que é santo. Há uma grande diferença entre esses dois adjetivos, embora às vezes nosso limitado entendimento nos leve a confundi-los. Nós temos dificuldades de entender o quanto a Arca da Aliança era sagrada, porque temos a vantagem de viver depois de Cristo. Agora reflita comigo sobre o significado da arca. Só podemos compará-la ao próprio Jesus, a palavra que se fez carne para habitar entre nós. Desde que o homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden, Deus começou seu ministério de reconciliação, completado definitivamente ali na cruz. Centenas de anos se seguiram a expulsão do homem do Éden, sem um convite direto para a espécie humana voltar à amizade com o Criador. Por fim, o texto de Êxodo 25:8 transmite, então, palavras revolucionárias, que Deus disse a Moisés: "E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles." Que música para ouvidos carentes. No lugar mais secreto desse santuário, Deus mandou que eles construíssem a arca de acordo com os procedimentos bastante específicos. Então ele disse: "Ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com vocês." Êxodo 25:22. A grandeza, a santidade e a majestade do Altíssimo habitavam lá, entre os querubins, naquela arca sagrada. Até que o Senhor encarnasse entre os homens muitos séculos depois, na pessoa de Jesus Cristo, a arca foi o lugar sagrado da glória e também da presença divina. Então, tratá-la com negligência atingia o próprio Deus, não apenas pelo que ele representava, mas também, sobretudo, pelo que Deus é. Com base em quem ele é, acredito que podemos arriscar algumas conclusões sobre o que ele estava fazendo quando fulminou Uzá. Deus estava estabelecendo regras básicas para um novo regime e introduzindo um novo reino com um novo rei que ele havia escolhido para representar o seu coração. O Senhor convivera com o desrespeito do homem por intermédio de muitos juízes e também com o reinado de um rei egoísta, como Saulo. Com o alvorecer de um novo dia, Deus estava exigindo então uma nova reverência. O Altíssimo queria que seus filhos fossem diferentes do mundo. Os filisteus podiam transportar a arca em uma carroça, mas o povo de Deus não.
Temos de ter cuidado para não pensar que ele é menos santo porque os outros o tratam com irreverência. Somos tentados algumas vezes a medir o nosso respeito pelo Altíssimo pela falta de respeito dos que nos rodeiam. Os incrédulos, entretanto, não são o modelo a ser seguido. Deus o é. E é por meio da inspiração do rei Davi, Deus nos disse que o louvássemos segundo a imensidão da sua grandeza, lá em Salmo 150, versículo 2. E não segundo a opinião pública. Deus, ele queria o seu reino estabelecido sobre sua palavra. Os israelitas deixaram de consultar os mandamentos divinos para transportar a arca. No momento em que o reinado de Davi foi estabelecido, ele certamente teve acesso ao livro de Moisés, o atual Pentateuco. Mas depois da morte de Uzá, Davi deixou a arca na casa de Obed-edom. E Deus abençoou grandemente aquele lar. Assim, o Senhor demonstrou a relação entre reverência e bênção. O Altíssimo quer que a sua presença e sua glória sejam sempre uma bênção, mas a reverência a Ele é um pré-requisito para tanto. Nós podemos aprender altas coisas, ainda bem assimilando todas essas coisas a respeito de que nós estamos falando. Por mais estranho que pareça ou possa parecer essa declaração, quanto mais aprendemos a temer o Senhor, mais liberdade nós teremos para adorá-lo. Veremos isso na prática da vida de Davi quando continuarmos dando prosseguimento a este devocional, na parte 2 de 2 Samuel, capítulo 6. Então, Davi reagiu à morte de Uzá com raiva e com medo. Porém, a sua atitude mudou quando ele soube que Deus havia abençoado o lar de Obed-edom. Ao ir novamente buscar a arca, ele constatou que os sacerdotes carregavam a cada 6 passos. Então eles ofereciam sacrifícios e Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. O sucesso dessa segunda tentativa de transportar a arca demonstra vários princípios que nós vamos aprender no nosso próximo devocional. Aqui nós vamos ficar com essa preciosa lição. Davi, ele desrespeitou de alguma forma, não observando junto com os levitas, então como a arca deveria ser carregada, a presença do Senhor. Mas semana que vem nós vamos continuar olhando então para entendermos e compreendermos o princípio de como nós carregamos a presença de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.